Do Senhor, povo santo, começamos a temporada de perguntas e respostas ou reflexão sobre um assunto. Foi colocado lá nas enquetes. Então, vamos a elas, né? Eu vou às quartas e sextas responder entre 3 e 5 a cada dia, para que a gente possa falando do maior número possível daquilo que foi colocado lá. Então, eu quero começar por uma pergunta muito interessante que uma irmã fez. Pastor, eu sou evangélica, cristã, fico na igreja e o meu namorado não é. Ou estou gostando de alguém que não seja evangélico. Qual a sua opinião sobre isso? Excelente pergunta, né? Bom, eu gosto de pensar que cada um de nós tem a sua forma de pensar, cada um de nós tem os seus objetivos. Quando a Bíblia fala sobre julgo desigual, que é o texto, que é vamos dizer assim, a forma como os pastores e líderes tratam desses assuntos, nós damos um peso. A palavra julgo está ligada a peso, a fardo, a essa questão do relacionamento entre um homem e mulher. Aí, quando eu digo relacionamento de namoro, de noivado, de casamento. Mas eu gosto de que a gente pense de uma forma, eu pelo menos penso de uma forma um pouco mais abrangente, né? Se você entende que se seus objetivos pessoais, se suas prioridades, se a sua prática de fé, se você entende que esse relacionamento vai te tirar dos seus objetivos e num sentido mais amplo possível, né? Se isso não é, pastor, meu objetivo é que eu vá para a igreja, que eu congregue, que eu esteja junto com o meu namorado, noivo ou esposo. O meu objetivo é ter uma vida junto, compartilhar algumas coisas em comum. E se a vida evangélica, né, a fé cristã é uma delas, todos os princípios que vêm junto, então será um problema, né? Então essa é uma pergunta que quem tem que responder é você. Quais são os seus anseios para uma vida a dois? Eu vou falar de mim. Para minha vida não cabia, porque eu me sinto chamado, vocacionado, né? E os princípios que eu guardo, compartilho e tento viver não caberia num relacionamento em que a outra pessoa também não tivesse uma orientação bem próxima disso, né? Ou essa mesma. Então essa é uma pergunta que eu devolvo para você. Se para você ter uma vida com Deus embarca, né, todo um projeto de família, de vida, então será um problema. É você que tem que fazer essa análise. Mas se você não tem isso como uma premissa, se você não tem isso como uma prioridade, né, se para você isso não é o mais importante, então não será um problema. Então, à luz da palavra, é visto como, eu não vou usar aqui problema, é visto como um peso desigual na balança, um desequilíbrio por conta daquilo que cada um entende sobre princípios, valores, sobre o companheirismo, estar juntos, né? Comungar das mesmas ideias, da mesma fé. Então, se você tem por objetivo, quero resumir assim, não, eu entendo o meu relacionamento com Deus, eu entendo que eu tenho esse desejo, esse anseio, entendo que eu quero ter uma vida a dois, familiar, que aponte para uma caminhada toda com Cristo, de todos, então vai ser um problema. Então que o Senhor te abençoe, te dê orientação sobre isso a partir disso. Seguindo nossas perguntas e respostas, pastor, é pecado morar junto com uma pessoa que ainda
não se divorciou legalmente, a gente tem que pensar que tem duas coisas acontecendo aí, né? Que a primeira é você está morando com alguém e você não é casado com essa pessoa, legalmente casado com ela. E isso não acontece, o entendimento que eu tenho da pergunta, por conta do impedimento legal dela não ser divorciada, né? Bom, em Mateus 22, Jesus conta uma parábola, aquela parábola que um jovem rico vai dar uma festa e não atendem, né? Os fariseus estão atentos ali, querem pegar Jesus e no final eles fazem tentam, né? Pegar Jesus, fazer uma pegadinha com Jesus. E Jesus fala para eles assim: me dá aí uma moeda, e dão um denário para ele, né? Depois você lê lá Mateus capítulo 22. Chega no versículo 21, se não estou enganado, ele diz assim: me dá uma moeda. E aí quando olha na moeda está a figura de César. E Jesus pergunta para eles: quem está nessa moeda? Ah, é César. Aí Jesus diz: dá a César o que é de César. Isso aí inclusive é bem conhecido nosso, né? E são palavras de Jesus. Isso nos dá a entender que Jesus está dizendo de que lá a conversa era sobre tributos, né? Devemos ou não pagar os tributos estipulados pelas autoridades. No caso lá, estávamos falando do Império Romano, nosso seria o atual, os tributos, os impostos. Jesus estava dizendo: dá a César o que é de César, ou seja, se foi isso que foi estipulado pelas autoridades que foram constituídas, nós devemos cumprir a lei. Então, fica claro para mim que a gente pode pegar esse texto e aplicar no sentido de usá-lo como um balizador, como um norteador para as nossas ações baseadas naquilo que Jesus deixou para nós. Então, sim, se à luz da palavra, nós precisamos seguir aquilo que a lei nos é colocada, da forma que nos é colocada. Então, se a pessoa ainda não é divorciada, você não deveria, ou né, qualquer outra pessoa, à luz da palavra do Senhor, não estaria em ordem se contrair em matrimônio novamente. Tanto que pela lei, é impedido. Assim, ninguém pode se casar duas vezes, é crime, inclusive. Então, sim, você estaria indo contra aquilo que o próprio Jesus deixou para nós de orientação. Mas eu quero também extrapolar um pouco, me deu vontade, essa pergunta muito interessante, para a gente pensar um pouquinho também. Inclusive Jesus várias vezes deixou isso claro, mas a gente pode pensar isso aí de uma forma de ciclos da vida, que veja só, se essa pessoa, vamos primeiro pegar a pessoa que não se divorciou, né? O lado da relação que ainda não se divorciou, o ciclo não foi fechado. E aí já começa um novo ciclo. Fica difícil as coisas caminharem bem assim, né? Isso aí é uma lei universal. Para que novos ciclos comecem, é importante que os anteriores sejam encerrados de alguma forma. E no caso de um casamento, seja o motivo que levou o divórcio não está em pauta aqui, seja o motivo que for, o importante é que se encerrasse de uma forma plena, né? E aí sairia o divórcio legalmente pela nossa lei civil, ok? E do seu lado, que está morando com essa pessoa, você está começando um relacionamento, né? Você está contraindo um relacionamento que inclusive não terminou do ponto de vista do sistema. Então também fica muito difícil as coisas caminharem, a fluírem de forma mais saudável nesse sentido. Então também pense por esse lado de que a vida é feita de estações, de ciclos, né? Inclusive isso tem em Eclesiastes, né? Existe respaldo bíblico também para a gente nesse caminho. E se você for para o campo da psicologia, da mesma forma, então pense nesse lado, de que é interessante que as coisas comecem, tenham início, meio e fim,
e que se organizem dentro disso os processos para que flua novamente, né? Porque o entendimento de que você vai contrair uma união, ela precisa, pelo menos, começar de forma organizada, né? Então fica aí a nossa palavra, que Deus possa te abençoar e cada dia mais o seu espírito possa te orientar. Para nós evangélicos, o sexo é só para procriação, né? Para que se tenha filhos? Ou o sexo também é um prazer deixado por Deus para nós? Bom, à luz da palavra, especialmente se você pega o livro de Cantares, né, de Salomão, e não só lá, em outros lugares também, fica claro de que não só o sexo, vou falar do sexo, né, da relação sexual em si, mas dentre outros, vou colocar assim, né, dentre outras partes fisiológicas e sensoriais e gerais nossa do ser humano, foram deixadas por Deus, inclusive o sexo, aqui de forma específica, fazendo parte constituída da nossa totalidade como ser humano, né? Então faz parte sim da vida do ser humano ter relação sexual, no nosso entendimento, e que não vai originar, não vai ser, vamos dizer dessa maneira, ser com a finalidade apenas de, ou apenas aqui não é no sentido pejorativo ou diminuindo, né, a questão, mas não vai ser no sentido apenas para fazer filho, e também sim como parte constituinte da plenitude do ser humano, né? Então tem textos como, por exemplo, Cantar em Cantares, se deleite na juventude com a sua esposa, com a sua amada. Muitos textos ele compara, inclusive, isso fica claro com uma outra pergunta, os cachos de uva como os seios da mulher. Então fica claro para nós que sim, o sexo para o cristão ele não terá só a finalidade de procriação nesse sentido, mas nós entendemos o ser humano como um ser holístico, um ser geral, e um dos prazeres deixado pelo Senhor, e óbvio, deixados também de forma também orientada, né? Com a sua esposa, com a sua amada, sim, vai ser deixado para nós, não apenas para a procriação, né? Então, sim, o sexo para o cristão, ele não é só para a procriação, ele faz parte de um todo, né, que nos cerca, tá bom? Deus te abençoe, te guarde e te inspire, né, quem fez essa pergunta muito legal, a fazer outras e outras perguntas tão interessantes quanto. Uma outra pergunta colocada lá nesse sentido das relações, né, muito, mas muito bacana a pergunta. Por que Deus abomina o sexo entre irmãos se lá atrás foi permitido, né? Então eu vou inclusive ampliar um pouco, falar do incesto, né? O incesto é um tema tratado, inclusive no livro de Levítico, daqui a pouco eu cito direitinho o capítulo. O que seria o incesto? A relação sexual entre parentes próximos, entre irmãos, entre pais e filhos, né? E isso seria o incesto. Então vamos voltar a fazer um caminho um pouco contrário, né? Pegando do final da pergunta. Se lá atrás era permitido. Então eu acho que foi até muito feliz da parte desse jovem colocar essa palavra, porque permissão não quer dizer do agrado de Deus, né? Ser permitido é uma coisa, que Deus se agrada daquilo é outra coisa. Então eu vou pegar aqui um exemplo que me vem agora à cabeça de uma dessas relações. Quando as filhas de Ló, por exemplo, dão vinho para Ló e tem relação com ele, né? E é uma catástrofe no sentido de que Ló perde sua família, né? Aquele ambiente de Sodoma contamina as filhas dele, né? O coração delas fica contaminado e isso elas levam até as últimas consequências, embebedam o pai e tem relação com eles. Dessa relação,
surgem os dois maiores, não os maiores, mas um dos maiores inimigos de Israel depois, os Amonitas e os Moabitas, né? Dos povos se transformaram em grandes inimigos de Israel depois, assim. Então as consequências são dramáticas desse incesto nesse sentido, né? Bom, certamente Deus não se agradou disso, né? Aconteceu, mas Deus não se agradou disso. Então, a primeira coisa importante é, lá atrás, eu estou entendendo lá no Antigo Testamento, e isso bem no início do Antigo Testamento, no sentido de que a permissão não quer dizer que é do agrado de Deus. Tanto é que quando chega um momento, vou tirar aqui um minuto para falar da trajetória do povo, para a gente entender o texto que eu vou citar. Se a gente olhar a caminhada, a peregrinação do povo de Israel a partir do chamamento de Abraão, de Gênesis 12, quando começa a caminhada para a terra, se a gente olhar na perspectiva de que Deus vai estar o tempo inteiro formando o seu povo, né? Aquele que seria o seu povo. Então, em todo o tempo, há uma ação da parte de Deus, e ela não está isolada da nossa contração ou da nossa ação também, porque é um relacionamento o tempo inteiro, homem e Deus o tempo todo na caminhada. Há a ação do ensino, a ação da formação de quem seria o povo de Deus, né? Então, como estamos falando do incesto, chega inclusive um momento, o centro, talvez a palavra central do livro de Levítico seja Kadosh, no sentido da santidade, de levar o povo ao entendimento de uma separação, de que eles eram um povo separado para a adoração de um único e exclusivo Deus, Yahvé. Então, assim, no capítulo 18, por exemplo, há lá toda a lei sobre o incesto, que fica proibido, né? Já é o tempo de Moisés, que é depois de Ló, né? Então há a proibição mesmo veemente do incesto, da relação sexual entre parentes parentes próximos. Então fica assim proibida, isso não agradava a Deus. Então também é um momento de ensino para o povo. Como tantas outras coisas aconteceram, não é o espaço aqui, nessa perspectiva da caminhada até a Terra Prometida, eu diria a caminhada eternamente, até Jesus voltar, né, de forjar um povo, né? Naquele momento, forjar o povo que seria a nação, o povo de Israel futuramente. Então, tem um momento crucial em que isso é determinado como proibido, né, mesmo. Levítico 18, depois você lê, está lá. Também gostaria de fazer aqui que a gente pensasse que, do ponto de vista de sociedade, cultural, essa é uma questão bem discutida também. Recentemente eu estava lendo um artigo da USP, da Universidade de São Paulo, sobre algumas culturas que ainda permitem o incesto e que estão mudando de opinião por uma questão de controle da sociedade, de organização da sociedade. Então também existe um lado muito interessante, que é o lado da gente pensar tanto na parte médica quanto na parte moral e ética. Problemas psicológicos envolvidos, né? Problemas socioculturais envolvidos. Então vou ser objetivo, dar exemplos. A prole. Se você tem relação sexual com um parente próximo, aquela questão da biologia lá, dos alelos recessivos e tal, você tem problemas de consanguinidades. A probabilidade de crianças com problemas físicos são grandes, né? Então você tem esse lado do problema. Você tem outros problemas de ordem social, de organização da sociedade. Então a gente tem muitos caminhos para pensar. E nossa regra de fé é a palavra. Então, nesse sentido, fica esta reflexão para nós, que isso não é do agrado do Senhor à luz da palavra, né? Que Deus possa te abençoar, que possa ter de alguma forma clareado aí sua pergunta. E muito obrigado, que excelente pergunta.